Olha só, existe uma batalha silenciosa acontecendo bem debaixo dos nossos narizes, todos os dias. É uma luta constante contra um inimigo que não descansa. Um inimigo que, aos poucos, vai destruindo as fundações da nossa infraestrutura. E bem no meio dessa batalha tem uma figura que é absolutamente fundamental, um inspetor de pintura industrial. Hoje a gente vai entender direitinho qual é o papel desse verdadeiro guardião contra a corrosão. E para a gente mergulhar nesse universo, a nossa base vai ser o conhecimento da ABACO, que é a Associação Brasileira de Corrosão. Pessoal, essa associação foi fundada lá em 1968, então não é de hoje. É, sem dúvida, a maior referência que a gente tem no Brasil quando o assunto é entender e, claro, combater os efeitos da corrosão. Beleza. Então, qual vai ser o nosso caminho hoje? Primeiro, a gente vai entender essa tal luta contra a corrosão. Depois, vamos conhecer o guardião da qualidade. Em seguida, mergulhar na ciência por trás da tinta, que é fascinante, por sinal. Daí, a gente fala dos riscos do ofício, que é super importante, e para fechar, a gente entende a missão do inspetor. Vamos lá? Então, vamos começar pelo básico, né? Entender quem é o nosso adversário. Muita gente pensa que corrosão é só ferrugem, mas não é bem assim. É muito mais que isso. Pensa num inimigo invisível que está sempre ali, ameaçando tudo, desde as pontes que a gente cruza até as gigantescas plataformas de petróleo no meio do mar. Pensa só no estrago, uma falha estrutural numa ponte, por exemplo. A gente viu o que aconteceu em Gênova, na Itália. Vidas em risco, uma tragédia. Agora, vamos falar de grana? A Abraco estima que os custos diretos com a corrosão chegam a uns 4% do PIB de um país industrializado. 4%. No Brasil, isso significa bilhões e bilhões de reais por ano. É muito dinheiro. E não para por aí. Tem o lado ambiental. Imagina um vazamento num oleoduto ou num tanque porque ele corroeu. Isso pode contaminar o solo, os rios, por décadas. Então é uma ameaça que ataca em 3 frentes: segurança, economia e meio ambiente. É exatamente por isso que o trabalho da Abraco é tão vital. A missão deles é disseminar conhecimento, e essa é a arma mais poderosa que a gente tem nessa luta. O objetivo é bem claro, né? Garantir a integridade do que foi construído, proteger as pessoas e, claro, proteger o meio ambiente. E é essa missão que serve de base para a profissão que a gente está desvendando aqui. Ok, se a corrosão é o grande problema, a pintura industrial é uma das principais soluções, certo? Mas quem é que garante que essa solução, essa pintura, vai ser aplicada do jeito certo? É aí que entra o nosso protagonista, o inspetor de pintura industrial. Olha, a definição oficial da profissão já entrega muita coisa. Não é um trabalho superficial de jeito nenhum. O inspetor tem que ter um conhecimento teórico e profundo, viu? Sobre materiais, sobre processos e, ao mesmo tempo, ter aquela habilidade prática para encontrar falhas que um olho destreinado nem sonharia em ver. É quase uma mistura de cientista com detetive. E tem uma palavra nessa definição que eu acho fantástica: zelar. Presta atenção nela. Zelar, isso implica um cuidado constante, uma vigilância, sabe? O inspetor não é aquele cara que só aparece quando o problema já aconteceu. Pelo contrário, o papel principal dele é a prevenção, é garantir que cada mísera etapa do processo de pintura seja perfeita, justamente para evitar dor de cabeça lá na frente. Bom, e para a gente entender de verdade o trabalho do inspetor, a gente precisa sacar uma coisa. Tinta industrial não é só para dar cor, de jeito nenhum. Aquilo ali é um produto químico super complexo, feito sob medida para aguentar ambientes extremos. É, literalmente, ciência dentro de uma lata. E essa tabela aqui, nossa, ela mostra essa complexidade de um jeito muito claro. Dá uma olhada. A cor branca, por exemplo, vem do dióxido de titânio. É um composto inorgânico super conhecido pela resistência aos raios UV. Agora, olha o vermelho. Ele pode vir do óxido de ferro, que também é inorgânico, super estável, durável, ou pode vir da quinacridona, que já é um composto orgânico. A cor fica mais vibrante, mais viva, só que a resistência em ambiente externo pode ser menor. O inspetor precisa saber disso na ponta da língua, porque se escolher o pigmento errado, a cor pode desbotar rapidinho. E isso compromete não só a aparência, mas às vezes até uma sinalização de segurança, por exemplo. Traduzindo isso de um jeito mais simples, os pigmentos inorgânicos são basicamente compostos minerais. Pensa em óxidos de metal, tipo rochas moídas. Eles duram muito e aguentam bem a luz do sol. Já os orgânicos são moléculas mais complexas, baseadas em carbono. As cores ficam mais limpas, mais brilhantes. Só que eles podem não aguentar tanto o tranco do tempo, da chuva, do sol. Por isso que o inspetor sabe. Se uma estrutura vai ficar torrando no sol, o pigmento inorgânico costuma ser a melhor aposta para a pintura durar mais.
E é aqui que a coisa fica séria. Um exemplo, o amarelo de cromo. Sabe o que tem nele? Chumbo. E o problema de metais pesados como o chumbo é que o nosso corpo não consegue se livrar deles facilmente. Eles vão se acumulando. O nome disso é bioacumulação. E com o tempo podem causar problemas de saúde bem graves. E isso, claro, nos leva direto para o nosso próximo assunto. Olha, entender a química da tinta é uma parte do trabalho. Agora, lidar com essa química toda com segurança, aí é outra história, completamente diferente. É uma profissão que exige muito respeito e um compromisso, assim, total com a segurança. Mas vamos ser mais específicos. Afinal, quais são os perigos reais que um pintor ou um inspetor enfrenta no dia a dia, lá no canteiro de obras, numa indústria? A lista é bem séria e conhecer essa lista é a primeira e mais importante linha de defesa. A gente está falando, por exemplo, de exposição àqueles solventes orgânicos voláteis, os famosos VOCs. Eles podem causar de tontura, irritação, até problemas neurológicos sérios a longo prazo. Muitos desses produtos também são altamente inflamáveis. Eles têm o que a gente chama de baixo ponto de fulgor, ou seja, pegam fogo fácil, o que é um risco enorme de incêndio ou até explosão, principalmente em lugar fechado. E quando a pintura é feita com pistola de pulverização, o risco aumenta porque cria aquela névoa fina, o aerossol, que pode ser inalada e ir direto para o fundo do pulmão. Mas a boa notícia é que a informação para se proteger está toda aí, disponível, e é obrigatória. Todo profissional tem que bater o olho na lata e saber o que significa cada um daqueles símbolos de perigo. E o mais importante de tudo, antes de começar qualquer serviço, é lei consultar a FDS, a Ficha com Dados de Segurança. Antigamente a gente chamava de FISPOC. Esse documento que o fabricante fornece não é enfeite, não é opcional, é o manual completo. Lá diz quais EPIs usar, o que fazer em caso de acidente, como agir em caso de incêndio, tudo específico para aquele produto. Então, quando a gente junta todas essas peças, a luta contra a corrosão, o conhecimento técnico, a preocupação com a segurança, a gente finalmente entende a verdadeira missão do inspetor. Fica claro que o trabalho dele vai muito, mas muito além de só dar uma olhadinha numa camada de tinta. Essa missão tem aquelas 3 frentes que a gente viu lá no comecinho, na missão da Abraco. Olha como tudo se conecta. Ao garantir uma pintura bem feita, o inspetor está protegendo a integridade do ativo, seja uma ponte, um navio, o que for. Ele está protegendo as pessoas, tanto quem trabalha na obra quanto o público em geral, e, claro, ele está protegendo o meio ambiente, evitando que uma falha vire um desastre ecológico. No fim das contas, o ponto central é esse. O inspetor de pintura industrial não é só um técnico, ele é um protetor. Um profissional que é essencial para garantir a segurança e a durabilidade de tudo que a gente constrói. Ele protege a indústria, protege a sociedade e ajuda a construir um futuro mais seguro para todo mundo. É uma carreira sem dúvida de uma responsabilidade e de uma importância gigantescas. E a pergunta que fica no ar é: quem aí está pronto para fazer parte dessa primeira linha de defesa contra o avanço implacável da corrosão?